Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? E se eu te dissesse que Deus ouve todas as suas conversas e pior, que Ele registra no céu todas as suas conversas? Por que eu disse pior? Porque nem toda conversa edifica, não é verdade? Deus, você tem que entender que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares e então Ele ouve todas as coisas. A gente tem aquela ideia de que Deus só ouve quando eu estou orando. Não, Deus ouve quando você está falando mal, Deus ouve quando você está mentindo, Deus ouve aquela briga que você está tendo e você não foi um pacificador. Deus ouve todas as coisas e Ele faz esse registro no céu. Aqui em Malaquias 3, olha o que está escrito, Malaquias 3, versículo 16. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Você viu que tem um registro celestial de tudo que a gente fala. E para nós mesmos, nós que tememos o Senhor, Ele olha para ver se você está crescendo em amor, crescendo em santidade. Ele olha se você está falando do seu irmão, na ausência do seu irmão. Ele olha também e registra se você está falando com seu irmão de forma rude, aquelas brigas, aquelas palavras que você libera. Tudo isso tem um registro no céu. E aí você não sabe por que as suas orações estão sendo interrompidas. Porque o diabo, ele tem do que te acusar, ele é o acusador. Ela diz ou ele diz que serve ao Senhor, mas quando sai da igreja, olha o testemunho, olha as palavras que libera, olha as palavras que libera contra o seu irmão, se está escrito que se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, resolve antes e ora depois. Quer dizer, não vive o que a palavra ensina. Nós temos uma prova de que Deus, Ele ouve. Claro que a palavra por si só, ela diz em Malaquias, que você acabou de ler comigo. Mas no Novo Testamento, nós temos uma pessoa que se chama Cornélio. Cornélio era um centurião. Centurião, quem é o centurião? É o cargo máximo num exército e do Império Romano. Para um homem chegar a esse cargo, que no caso de Cornélio, que era responsável por uma corte, que era mais de 6.000 homens, e então Cornélio, para chegar neste cargo, ele tinha que ter mais de 40 anos, ter sido treinado para ser cruel, violento, promíscuo, tudo que você pode imaginar do índice da maldade eram os centuriões. Por isso que para eles era tão fácil matar, era tão fácil colocar na cruz e infligir todo tipo de tortura. Para eles era muito fácil, eles foram preparados, programados para matar. Este Cornélio teve um impacto na vida dele e ele se converteu. Mas quando eu digo se converteu de verdade. Não é só porque ele ia na sinagoga que ele se converteu. Ele tinha na casa dele uma vida de oração. Ele orava 3 vezes por dia. Ele, se era um homem, o impacto do testemunho, da transformação dele foi tão grande que a família dele se converteu. Está escrito que ele e toda a sua casa serviam ao Senhor. Porque, claro, a mulher dele, vendo a transformação, ela se rendeu. Os filhos dele, vendo a transformação, se rendeu ao Deus que Cornélio estava servindo. Os soldados que começaram a ver a transformação de Cornélio, também ele começou a ser mais gentil, falar com educação. Houve uma transformação não só em ele dizer, eu tive um encontro com Deus, mas no seu comportamento, nas suas palavras. Por isso que nós encontramos em Atos capítulo 10, o que está escrito sobre esse registro da memória, na memória de Deus. Olha em Atos 10, versículo 4, o anjo chega e fala, Cornélio, ele estava orando. Cornélio estava orando e o anjo chegou e disse, Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, o que é, Senhor?
E o anjo lhe disse: as suas orações, as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. E agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que é também chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Olha o que está escrito aqui. O Senhor mandou o anjo relatar para Cornélio: Cornélio, olha, as tuas orações e as tuas esmolas. A gente tem uma ideia de que esmola é aquilo que sobra. Não, a esmola na cultura judaica, e Cornélio, a despeito dele ser um homem do Império Romano, ele estava fazendo o que ele aprendeu. A tzedakah, que é a esmola na cultura judaica, são atos de bondade, não é aquilo que sobra. Você faz mesmo pelas pessoas algo muito bom, né? Não só financeiramente, mas você consola aquele que está chorando, você fala uma boa palavra para aquele que está sofrendo e ajuda, sim, financeiramente aquele que precisa. Então ele está falando, olha, Deus tem um registro das suas palavras mudaram, Cornélio, suas atitudes mudaram, suas palavras mudaram. Agora você é uma pessoa transformada dentro de casa, fora de casa. E o impacto dessa transformação da vida de Cornélio era tão forte que quando Deus falou, pode mandar chamar Pedro porque ele vai aí para sua casa, Cornélio saiu chamando não só a família dele, que já estava na casa dele, mas os seus vizinhos, os seus amigos, os seus familiares. E não teve uma pessoa que recusou o chamado de Cornélio. A casa de Cornélio ficou, que era muito grande, ele era muito rico. A casa de Cornélio ficou lotada de pessoas. Leia o capítulo 10 inteiro, depois que a gente terminar o devocional. Você vai ver que essas pessoas ficaram ali esperando Pedro chegar por 4 dias. Mas porque o que fez que essas pessoas quisessem escutar um judeu? Porque se eram familiares de Cornélio, eles eram romanos, que estavam morando ali, porque Cornélio e muitos outros romanos viviam em Cesareia Marítima. Então, o que fez essas pessoas que nem judeus eram, ficar esperando por 4 dias um judeu para falar? Por que eu estou falando um judeu? Porque eles desprezavam os judeus, eles maltratavam os judeus. Eles achavam que eles não tinham nada de bom para dar. O que fez essas pessoas? O registro lá no céu de todas as palavras de Cornélio. Cornélio era uma pessoa totalmente, uma nova criatura, totalmente novo. E o que fez com que o anjo descesse? As orações e também a mudança de comportamento e palavras. Sabe, o meu desafio para você é você não só restringir este momento com Deus, o momento do devocional, que o teu dia seja o tempo todo uma transformação. Que você olhe para as pessoas que você nem enxerga por quem você passa, olhe para elas, fale uma palavra boa, diga um bom dia diferente, fale diferente com essa pessoa, porque Deus quer, sabe, através da sua transformação, impactar as pessoas que estão ao teu redor. Este é o grande, sabe? Sabe aquela pedrinha que você joga no meio do lago e ela vai formando ondas, 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 aquele círculo, até chegar ao lago todo, uma pequena pedra? Então, pequenas palavras vai transformar a vida de muitas pessoas. Que o registro do céu a respeito das suas palavras e das suas atitudes sejam registros que alegrem o coração de Deus e que venham trazer uma transformação na vida de muitas pessoas. Aí sim, quando você orar como Cornélio, o céu vai descer e Deus vai se manifestar. Sabe qual foi o resultado de tudo isso? Todas as pessoas, não foram algumas, todas as pessoas que estavam na casa de Cornélio, amigos, familiares, vizinhos, todos se converteram, todos foram batizados nas águas, todos foram batizados no Espírito Santo. Isso porque um homem, ele foi transformado. Um homem não restringiu a vida dele só à oração, mas a vida dele, as esmolas, as atitudes dele eram completamente diferentes e impactavam a vida de todos. Aquele homem começou a impactar dentro da casa dele e depois na rua e também no seu trabalho, porque ele era um centurião e esse era o seu trabalho. Que você possa impactar a muitos com a presença de Deus e neste momento, você que como Cornélio quer uma vida transformada,
Vamos orar, porque eu tenho certeza que o céu vai abrir neste momento sobre nós e Deus está registrando as nossas orações. Escreva aqui nos comentários seu pedido de oração. Senhor, assim como Cornélio, levantamos um pedido de oração. Senhor, Cornélio, ele devia estar orando por sua família, seus amigos, por todos os seus soldados. E o Senhor respondeu. Que nesta manhã o Senhor possa responder a nossa oração. Eu coloco diante de Ti, Senhor, que é para que pessoas que amamos sejam impactadas pela Tua presença. Clamo também, Senhor, para que o Seu socorro venha sobre vidas que estão sofrendo. Senhor, olha, todos esses pedidos de oração são angústias, aflições, pessoas em desespero, que elas possam olhar para Ti, o Senhor que é a esperança, Cristo em nós, esperança da glória, Cristo está em nós, por isso nós temos essa esperança, que o céu se manifeste hoje na vida de cada um, é o que eu clamo em nome de Jesus, amém e amém. Como eu disse, que o céu se manifeste na sua vida, que o céu se abra sobre você, preste atenção nas suas pequenas atitudes, porque vai produzir grandes resultados. Deus te abençoe, deixa o seu like, compartilhe com muitos nos seus grupos de WhatsApp e também se inscreva aqui no canal.